o que é sustentabilidade, na verdade? A sustentabilidade é uma sustentabilidade financeira da empresa. Esse é o primeiro ponto. Uma empresa sustentável é uma empresa que é sustentável financeiramente. Então, mas nós temos uma responsabilidade social enorme também. Porque se a gente imaginar que essa população segue crescendo em forma exponencial e nós sabemos que os nossos recursos são finitos, essa nossa responsabilidade aumenta ainda mais com relação ao tema sustentabilidade. Bom dia, Vitor. Que prazer te ter aqui no nosso podcast. Obrigada pela tua presença, pelo teu tempo. Bom dia, Elizabeth. É um prazer, é muito bom realmente ter uma oportunidade como essa. E eu acho que esse é o nosso papel, né? A gente tentar contribuir um pouco e replicar um pouco o pouco conhecimento que a gente tem com os outros colegas. E parabéns pelo teu trabalho, por essa tua iniciativa. Na verdade, assim, Vitor, o que a gente busca aqui é um público bastante diverso. Então, nós temos estudantes, nós temos professores, cientistas, profissionais da área e até pessoas que só querem conhecer um pouco da avicultura que assistem o nosso podcast. Então, as nossas perguntas vão ser tentando fazer com que todo mundo, independente de qual seja a situação, entenda a temática. E o que eu gosto muito de conversar é sobre que todo mundo fala muito em sustentabilidade, mas não explica o que é, o que na prática é. Então, assim, uma das coisas que a gente vai tentar trabalhar é como que a indústria aí de genética está trabalhando nisso, mas antes da gente entrar nessa conversa, eu queria saber um pouco do Vitor, que é, assim, um líder da avicultura, já trabalhou em tudo, né, Vitor? Você já fez a parte aí de campo, de todas as áreas. Conta pra gente como é que foi aí a tua jornada, como é que tudo começou. Na verdade, o meu primeiro trabalho foi numa cooperativa, foi na Copacol, e é uma coisa incrível, porque eu nunca havia pensado na minha vida trabalhar com frango de corte. O meu sonho era trabalhar com reprodução de bovinos. Algum tempo depois, bem rápido, os outros colegas que eram dessa área saíram da empresa e eu acabei assumindo o negócio de aves. Depois disso, eu nunca mais saí dessa área. E foi muito gratificante, porque a avicultura é algo muito dinâmico. E a avicultura tem uma responsabilidade enorme com o mundo, com a alimentação do mundo. Então, acho que esse nós sabemos que existe uma carência de proteína animal no mundo. O mundo é carente. As pessoas, a maioria desses países, em especial os países em desenvolvimento, a ingestão de proteína é muito baixa. Eles se alimentam de carboidrato e a proteína é fundamental para o desenvolvimento corporal e intelectual dessas pessoas. Depois disso, aí eu acabei trabalhando em outras empresas, especificamente na área de nutrição animal, até o momento que eu eu retornei anteriormente para a área de produção, onde eu acabei sendo o presidente da Tyson no Brasil. Então aí eu tive outra vez o papel e assumi a responsabilidade, e aí quando se fala em sustentabilidade, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, nessa companhia voltar a trabalhar muito forte em todas essas áreas. Então, resumindo, mas na verdade eu sou um homem de produção e talvez um generalista, e é assim que eu me sinto. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente.
E que é super importante, na verdade, porque você conseguir ligar todos os pontos da cadeia é fundamental. Acho que é isso que está faltando para a sustentabilidade, que todo mundo trabalha pensando assim, eu trabalho no incubatório, entreguei os ovos, acabou meu serviço. Eu trabalho no frango de corte, eu entreguei os frangos, acabou meu serviço. E essa tua visão, acho que é uma visão bem clara de que significa sustentabilidade, né, Vitor? Ter essa visão geral da indústria para poder tomar as decisões mais acertadas, né? Eu acho, você comentou bem, Elizabeth, na verdade a gente tem hoje áreas muito específicas, né? E as pessoas acabam sendo muito... elas estão muito focadas numa área específica da empresa ou do negócio. E tudo está interligado, como você comentou. O que é sustentabilidade, na verdade? A sustentabilidade é uma sustentabilidade financeira da empresa. Esse é o primeiro ponto. Uma empresa sustentável é uma empresa que é sustentável financeiramente. Uhum. Então, mas nós temos uma responsabilidade social enorme também. Porque se a gente imaginar que essa população segue crescendo em forma exponencial e nós sabemos que os nossos recursos são finitos, essa nossa responsabilidade aumenta ainda mais com relação ao tema sustentabilidade. E aí a questão ambiental ela vem junto, né? Porque, na verdade, muita coisa que a gente pensa que é só pensando no meio ambiente, mas que você não considerar a parte social e econômica, ela é completamente ruim também para o planeta, né? Não é só... Se a gente pensa assim, eu lembro bem, o mundo é algo interessante, né? Você tem, por exemplo, alguns países, quando nós falamos que os recursos são finitos, nós imaginamos a Europa, por exemplo. A Europa não tem mais como expandir muito o negócio deles, devido ao risco de poluição ambiental. Então, eles hoje têm excessos de resíduos de nitrogênio, por exemplo, no solo, excesso de fósforo, e então isso faz com que dificulte a expansão da cadeia toda lá. E, em contrapartida, eu lembro bem uma história que essa é interessante. No passado, o professor Nick Dales, que é um pesquisador, era um nutricionista americano, assim, espetacular, e nós começamos a discutir esse tema sobre fósforo, por exemplo, e como melhorar a digestibilidade do fósforo para reduzir a contaminação do solo. E nesse momento, nos Estados Unidos, ele disse, puxa, mas nós temos falta de fósforo em algumas regiões e temos excesso de fósforo em outras regiões. Então, basta transferir essa cama do frango e das regiões de baixos níveis de fósforo para as regiões das regiões que têm altos níveis de fósforo, elevados níveis de fósforo. Então nós aí no Brasil, da mesma forma, né, o solo é carente em fósforo. Eu estou usando o tema fósforo, né, mas quando a gente fala em sustentabilidade, nós falamos também na utilização dos resíduos dos aviários, dos dejetos de suínos, da forma de nós processarmos isso e reintroduzirmos ele no solo outra vez. Então a sustentabilidade está totalmente conectada a todas essas áreas. A área de nutrição, uma área específica que você é uma grande conhecedora dessa área, com a área de agrícola, como nós podemos transferir esses nutrientes para a área agrícola também, para que reciclem isso e retornem para o animal. Então, realmente, é bastante complexo e é muito bonito isso tudo, né? E aí, quando a gente comenta um pouco da área genética, por exemplo, a genética tem uma responsabilidade enorme com isso. Porque a genética tem a responsabilidade de transformar essas proteínas de origem vegetal, esses nutrientes, em proteína de origem animal. Com o menor consumo possível de alimento, transformamos em proteína. Por isso que a cadeia de proteína animal, como aves, por exemplo, elas vêm aumentando, intensificando numa velocidade, a velocidade de crescimento, de ganho de peso dessas aves.
e a redução do consumo de nutrientes para produzir 1 grama ou 1 quilo de carne vem reduzindo muito, porque essa é a nossa grande responsabilidade. O que, por exemplo, pode produzir tanta proteína animal com o menor consumo de nutrientes do que o frango de corte? O frango tem essa grande responsabilidade em alimentar o mundo produzindo pouco resíduo. Então a gente vai falar um pouquinho de quais são as opções que nós temos no mundo, por exemplo. Nós temos o peixe. O peixe tem uma capacidade de conversão alimentar fantástica. Ele consegue ter uma conversão alimentar negativa em algumas situações. No entanto, ele produz muito resíduo também. Ele acaba produzindo muito resíduo. Nós temos regiões do mundo que nós produzimos peixe em cativeiro, que nós temos problema de excesso de resíduo nessas regiões já. Então, em contrapartida ao frango, nós já temos frango também que em determinados momentos da vida deles tem conversão alimentar negativa, quer dizer, eles ganham mais peso do que eles comem. Então isso é espetacular. E nessa questão da genética, o que a gente pode esperar mais, né, Vitor? Porque se fala muito em conversão alimentar, eu até sou uma das grandes questionadoras da conversão alimentar como ela é hoje, porque, na verdade, assim, eu sei que o frango, ele consegue, acho que na Nova Zelândia eles têm uma conversão baixíssima, né, porque eles não têm o custo metabólico de pressão infecciosa é muito baixo, então eles conseguem pelo menos é o que eles me informaram, que eles conseguem uma conversão assim que é fabulosa lá com eles. Mas, assim, a minha grande preocupação, principalmente na América Latina, e é o que eu sempre trago aqui para o podcast, é assim, você traz um frango para dentro do abatedouro com uma conversão 1,5, né, aqui no Brasil. E aí você chega lá, você tem 2%, que diz que é normal ter 2% de condenações, Vitor. Então, no final, aquela conversão, se você considerar a carne que é vendida, ela tem uma perda muito grande. Como que a genética tem visto isso, se ela tem visto dessa forma, se existe uma tendência da gente olhar para o produto final e menos para o frango vivo? Qual seria a tua visão disso? Na verdade, existe mais de 40 atributos, 40 variáveis que nós usamos no programa de seleção. O que mais pesa? Os primeiros atributos, por exemplo, são conversão alimentar. Por que conversão alimentar? Por causa do custo de produção, né? Então esse é um dos primeiros pontos. Aí nós temos velocidade de crescimento, rendimento de carcaça. Depois, esses são os pontos assim que têm um impacto direto no custo. Mas daí existem todas as outras variáveis, por exemplo, empenamento, rusticidade, robustez. Então, por exemplo, um dos temas que você comentou é realmente muito interessante, que é a rusticidade, a robustez dessas aves. Por exemplo, por que a Nova Zelândia tem conversão alimentar espetacular? Porque as aves não têm gasto metabólico com desafios microbianos, ou desafios virais. Na Nova Zelândia não existe problema. Nós temos uma unidade de produção lá, que nós colocamos lá exatamente essa unidade de produção lá para evitar qualquer risco sanitário que se um dia nós tivéssemos no mundo, nós temos um banco, um material genético lá, então protegido. Então, existe realmente a preocupação, a velocidade de crescimento das aves, ela seguirá aumentando. Por que ela seguirá aumentando? Porque a melhor forma de reduzir a conversão alimentar é aumentando a velocidade de crescimento. Quanto mais rápido o frango cresce, menos energia ele gasta na manutenção dele. Então ele acaba sendo mais econômico. Mas, junto com isso, nós precisamos nos preocupar com isso, com a resistência a enfermidades, com o maior rendimento industrial na planta, porque se você tem um frango espetacular no campo e ele tem um baixo rendimento industrial na planta, esse é um problema. Por exemplo, um dos problemas é a uniformidade das aves. Se as aves não têm uma boa uniformidade, hoje os frigoríficos são automatizados. A maioria deles tem automação. O sistema de processamento desse frango lá é automatizado, industrial. Seria quase como se fosse robotizado, né?
Então, se você não tem as aves com o mesmo peso, muito parecidos, esses equipamentos robotizados ou automatizados não funcionam muito bem. Então, um dos temas no processo de seleção é a uniformidade dessas aves também. Uniformidade das carcaças dessas aves. O empenamento adequado dessas aves para que elas tenham um bom rendimento industrial depois. E também, muito focada também nesse tema de rusticidade, de robustez dessas aves. Porque nós temos uma pressão muito grande, inclusive, você trabalha muito nessa área, que é a remoção dos promotores de crescimento das dietas, e isso nós temos que ter uma ave preparada para isso, para que ela possa enfrentar essas demandas de mercado. E agora, Vitor, mudando um pouco de assunto, mas não tanto, é que a gente tem um público bastante diverso e daí vem muita gente que pergunta e fala, né? O frango é geneticamente modificado, né? Que nem foi modificado a soja, o milho. E a gente sabe que não é, né? Que foi um melhoramento genético. Você pode explicar para o nosso público geral a diferença entre as duas coisas e o que foi realmente feito no frango, que é diferente quando você fala de um geneticamente modificado, né? Na verdade, isso é interessante, uma pergunta bem interessante. 2 semanas atrás, eu fui convocado para uma reunião e o tema era esse. Era discutir sobre mitos com relação ao frango, né? Primeiro, existem 2 mitos importantíssimos, que é o frango é geneticamente modificado e o frango tem hormônio. Meu Deus, isso não existe, nenhuma das duas coisas, é bom que fique bem claro. E a culpa não são das pessoas, a culpa é da desinformação. Talvez a parte da responsabilidade é nossa, de não estarmos fazendo o que você está fazendo agora nessa discussão. Como que funciona um programa de melhoramento genético? Nós temos, por exemplo, nós selecionamos 3 milhões de aves todos os anos. 3 milhões, um pouco mais, um pouco menos. Desses 3 milhões de aves, nós acabamos aproveitando, utilizando aí 150 mil aves. O restante são eliminados. Quem são essas 150 mil aves? Com o maior potencial que nós encontramos. E essa é uma das causas que existe hoje só 2 companhias genéticas no mundo. Porque é muito caro. É muito caro manter 3 milhões de aves e selecionar só 150 mil aves que vão dar origem a todos os frangos do mundo. Então, nós selecionamos essas melhores aves, com a melhor capacidade de ganho de peso, melhor conversão alimentar, melhor resistência, ou maior resistência. Bom, paralelo a isso, nós temos uma área também hoje que vem ajudando muito, que é uma área de genômica. Então, o que essa área faz? Ela identifica, essa ave aqui é muito boa. Então, vamos tentar entender os genes dessas aves muito boas. Então, através dessa ave que tem essa característica, esses genes, ela é muito boa. Então, essa família de aves vamos utilizar. Existe essa ferramenta, mas não existe a transgenia, que é pegar gene de um pato, colocar o gene numa ave, numa galinha, pegar o gene de uma cabra, colocar num suíno. Não existe essa área de transgenia. É a área só de identificar os genes que têm um grande potencial para essas aves. Essa é a ideia. Então isso é bem claro, não existe por exemplo, que nem existe nos vegetais, eles utilizam muitas vezes a transgenia, que é, por exemplo, pegar lá o gene da soja, colocar o gene do amendoim para ter uma outra característica de resistência, tá? Nas aves não existe. No nosso programa genético não existe essa transgenia. Existe nos animais uma transgenia, por exemplo, na tentativa de produzir insulina do leite, sabe, para ajudar no ser humano. É um comentário que a gente faz, né? Por exemplo, 2, 3 semanas atrás, ocorreu um transplante cardíaco com coração de suínos no humano e que obteve sucesso. Pô, isso é fantástico! Imagina as pessoas que não conseguem fazer um transplante cardíaco. Então, existem esses benefícios
Mas transgenia, não. Mutação de genes, tudo isso não existe no programa. O frango, por ele não ter gestação, é muito mais rápido, né? Se você comparar com o melhoramento genético que você faz em bovinos, digamos assim. Então, porque o pessoal se espanta, ele diz assim, não, o frango tem hormônio porque não pode ter sido tão rápido. Dias por aí, ele cresce 110 vezes. Então, por exemplo, um pintinho que tem 42 gramas terá quase 5 quilos com 50 dias. Se a gente usar essa correlação, um bebê de 3 quilos teria 330 quilos com 2 meses. Então você imagine um bebê com 2 meses com 330 quilos. Essa é a relação do frango. E como é que ele faz isso? Geneticamente, crescimento, selecionando as aves que têm esse potencial de crescimento. Então, realmente espantoso. Mas, se a gente falar um pouco da qualidade da proteína animal, né? Nossa, a qualidade da proteína animal hoje que nós temos do frango, dos suínos, do peixe, do bovino, é espetacular, do ovino. Nós temos uma qualidade de proteína animal, o ovo, espetacular isso. Isso se deve. E outra coisa, uma qualidade com custo acessível, que as pessoas possam ingerir esses nutrientes. Eles não conseguem ter acesso a uma fonte de proteína animal. Essa é a causa. Não que eles são. Então, realmente, o nosso papel é divulgar isso e demonstrar que essas fontes de proteína são espetaculares, são de uma qualidade... E teve muito trabalho, muita ciência, né, por trás disso, que não é uma coisa assim que acontece de forma, né, espontânea. A gente realmente faz muito trabalho de vários profissionais aí, de várias pessoas ao longo dos anos, para que a avicultura seja essa maravilha que é. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso e acredito que você também. E um outro ponto assim, que a gente comenta bastante aqui no podcast é a questão de avaliação dos plantéis e realmente você utilizar os dados, né, os resultados, as informações que vêm do campo. Existe assim alguma formação no sentido deles trabalharem melhor esses dados, terem mais recursos para captar esses dados no campo e levar, né, para o mercado, analisar, sentar, discutir? Como funciona essa parte de... Vamos falar de manejo dos dados que saem do campo, Vitor. Existe algo interessante, né? Ocorreu um êxodo rural e hoje está ocorrendo um êxodo urbano. As pessoas... Por que as pessoas não ficavam no campo? Porque era muito difícil e eles não tinham um retorno financeiro. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas do campo têm se fixado no campo, e jovens, porque o retorno financeiro hoje muitas vezes é melhor até, além da qualidade de vida, tudo isso. Você mesmo está morando aí num lugar num isolado, isso é bom demais. Isso é uma coisa que todos gostariam de ter essa oportunidade. E existe um fator aqui, por exemplo, a tecnologia, né? Todos têm hoje. Era difícil, as pessoas, coitadas, não tinham muito acesso, não tinham uma formação mais profunda, tecnológica. Hoje a avicultura é muito moderna, a avicultura é muito tecnológica. Vocês têm aqueles painéis de climatização, que o frango se mantém lá numa temperatura perfeita, uma temperatura muito mais agradável do que a temperatura externa nossa, quando nós estamos por aí. O frango é criado em condições espetaculares. Aí vem a área bem-estar animal. O frango é criado numa condição de bem-estar animal. É espetacular estar dentro de um galpão. E isso, então, tem toda uma tecnologia para manter esse ambiente. Você olha aqueles painéis hoje de controle ambiental, são muito complexos. Você tem que ter um certo conhecimento, uma certa formação para entender como operar aquilo. E o jovem que tem ficado no campo tem desenvolvido essa habilidade. Então isso tem facilitado a utilização de mais tecnologia, como um iPad, como um celular. Muitas companhias já têm hoje. Eles recebem todas as informações, o técnico recebe no celular tudo o que está acontecendo nos galpões.
através de câmeras, muitas vezes que filmam, através dos registros dos técnicos. Então isso você tem uma capacidade de tomada de decisão muito mais rápida. Ninguém consegue tomar uma decisão correta se não tiver as informações corretas para tomar essa decisão. Como hoje tudo é muito profissional, são centavos, o nosso negócio é movido por centavos, né? A gente tem que estar muito focado nisso, em como fazer esses controles. Vem evoluindo bastante, Elizabeth, mas eu acho que ainda nós temos um mundo muito grande para um potencial enorme a ser desenvolvido nessa área ainda. Ainda existe uma carência ainda importante, mas estamos caminhando nesse sentido. Tem que trabalhar, acho que a gente tem que trabalhar todo mundo junto aí para melhorar a forma como a gente pode tirar a informação do que já existe para errar menos, né, para ser mais efetivo no que a gente faz. Bastante informação aqui, eu acho que todo mundo que está ouvindo já aprendeu bastante, dava para conversar muito mais, né, tudo isso, mas o nosso tempinho já está chegando no final, e uma coisa que eu queria te pedir aqui é, se você tivesse uma mensagem para os novos profissionais que estão chegando aqui, como que ele tem que se preparar para chegar assim, tipo um Vitor Hugo no futuro, para a gente continuar tendo profissionais do seu nível, profissionais que possam dar continuidade ao trabalho maravilhoso que você tem feito aí pela avicultura, não só brasileira, mas do mundo. Conta pra gente aí qual é a mensagem. Sabe, existe hoje Bom, primeiro ponto importante, queria falar para vocês, esse mercado que nós estamos aqui é um mercado promissor. Vocês terão empregabilidade nesse negócio por forever, para sempre. Porque, como vocês viram, entenderam, existe uma demanda de proteína e nós somos os grandes fornecedores. Os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, são os grandes fornecedores que vão alimentar o mundo. Então esse é um fator importantíssimo. É uma grande oportunidade de trabalho. Segundo ponto, eu acho que é dedicação, né? As pessoas têm que se dedicar, elas têm que estudar e elas têm que trabalhar, elas têm que ter vontade de trabalhar. Isso é uma coisa, nada é fácil. A gente consegue as coisas no mundo trabalhando, estudando, se dedicando. E talvez é um fator importante, sabe? Eu acho que a humildade é uma coisa extremamente importante, sabe? Estejam abertos, estejam humildes a receber informação das pessoas que podem ajudar. Se cada um de nós contar um pouquinho da história, certamente várias pessoas ajudaram-nos, Elizabeth. Eu acho que sempre alguém está ajudando você a aprender um pouquinho mais. E todos os dias nós aprendemos um pouco mais. É uma coisa... O aprendizado é diário, ele é contínuo. E a velocidade com que essas informações vêm chegando hoje são muito maiores do que nós tínhamos no passado. Então, eu acho que a dedicação, a honestidade, a sinceridade, a ética, são princípios básicos, né? E uma coisa importante, pessoal, consigam se relacionar, né? Falar, se comunicar com as pessoas. Tem gente muito boa e tem dificuldade de comunicação, tem dificuldade de relacionamento. Também tem espaço para essas pessoas. Vão trabalhar lá numa sala fechada, computadorizada, informatizada, não importa. Mas o mais importante de tudo isso, Elizabeth, eu acho, é explicar deixar bem claro o potencial que nós temos para essas pessoas. E a carência que nós temos para essas pessoas. Nós temos uma carência muito grande hoje de profissionais capacitados. Está se criando um vácuo grande. Então, e só para concluir, vocês têm que... Não adianta vocês tentarem focar só na ciência. Vocês têm que também trabalhar aí na prática. Se vocês conseguirem ter a ciência, conectar com a prática, vocês serão imbatíveis. Na verdade, é isso que eu gostaria de dizer, Elizabeth. Eu queria agradecer muito. Foi muito bom esse nosso bate-papo aqui, de verdade, é muito agradável. E se você precisar de uma outra oportunidade, teria o maior prazer em estar contigo aí outra vez. Com certeza, muito obrigada a você.
E mais uma vez, assim, não só obrigado pelo teu tempo aqui no podcast, mas obrigado por tudo que tem feito pela avicultura, porque outro dia eu estava numa palestra, acho que até te mandei lá e colocaram, obrigado ao Vitor Hugo Brandalize por tudo que você tinha auxiliado, né, nesse contexto. E isso, assim, acho que a gente, como irmãos, digamos assim, de profissão, a gente se sente muito orgulhoso do quanto o Brasil faz diferença no mundo nessa área, e queria te agradecer por isso também. Foi uma conversa maravilhosa. Vamos ver se a gente marca de novo. E para vocês que estão nos escutando, aproveitem aí para aprender mais um pouquinho com o Vitor, e estamos à disposição. A gente volta nas próximas semanas aqui. Obrigada, Vitor. Um bom dia para você. Obrigado para você também. Tchau, tchau.